Chegou a hora de bater o martelo sobre a questão do tradicionalismo, cisma, do tradicionalismo à apostasia, que foi a aula do Padre José Eduardo aí, que bombou essa semana, hein? Então fica comigo até o final do vídeo pra você ver qual que é a conclusão aí que o Padre José Eduardo trouxe, mas antes não esquece, deixa uma joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, os seus comentários devem seguir estas regrinhas aqui, tá bom? Bora para o react, bora para o react. Igreja Católica Apostólica Carioca, mas outras sugestões não faltam. Em comum, todas essas tentativas compartilham a lógica de uma eclesiologia autocéfala, com sabor de cisma barroco, vestida de encíclicas mal interpretadas e revestida por mitras de papelão dourado. O perigo, porém, não está na caricatura visível, mas na tentação real de substituir a verdadeira Igreja de Cristo por sua simulação paralela, onde o dogma cede ao palpite e a comunhão à conveniência tribal. Trata-se, em última análise, de um projeto eclesiástico que reencena, com togas mais antigas e latim improvisado, o mesmo erro eclesiológico do liberalismo protestante, a fragmentação do corpo místico em igrejas locais que se dizem mais fiéis do que a própria mãe igreja. Apresentam-se como contra-revolucionários, mas não passam de revolucionários ao avesso, ou, mais precisamente, revolucionários travestidos de tradição. Ostentam missais de 1962, batinas engomadas, mas reproduzem fielmente a estrutura psíquica do revolucionário. Vivem de inversões. A primeira é a inversão temporal, que projeta um juízo superior do futuro sobre o presente. Monsenhor Lefebvre dizia: a igreja do futuro nos agradecerá, enquanto desprezava, combatia e desobedecia a igreja real do presente. Como os revolucionários iluministas sonham com uma igreja vindoura, ideal, escatológica, que redimirá suas rupturas atuais, ignorando que o único futuro legítimo da igreja é aquele que nasce da fidelidade ao seu passado e da comunhão com o seu presente visível. A segunda é a inversão moral. Em nome da restauração de um suposto bem maior, a tradição, eles se permitem os piores atos objetivos, inclusive o cisma, a desobediência contumaz e a quebra da caridade eclesial. Justificam tudo como um mal necessário, ecoando o mesmo pragmatismo ético dos revolucionários marxistas. Para salvar a tradição, vale romper com a igreja. A terceira é a inversão causal. Não reconhecem sua própria responsabilidade pelos erros e cismas que provocam, mas atribuem tudo à igreja, como se ela os tivesse empurrado à desobediência. Dizem: a culpa é de Roma, que me força a romper para conservar a fé. Frase que poderia sair da boca de Lutero ou Rousseau, pois desloca a origem do mal do sujeito para a estrutura. Em suma, essa mentalidade tradicionalista revolucionária rompe com a unidade visível da igreja em nome de uma fidelidade abstrata a um depósito da fé que já não é mais o de Pedro, mas o da sua própria consciência. E a gnose da tradição, onde cada grupo se torna um único guardião autêntico da fé, exatamente como os protestantes se tornaram os únicos intérpretes da Bíblia. Agem como se fossem os únicos puros, os únicos fiéis, os únicos salvos. O resto é burguesia eclesiástica, é direita traidora, é traidor de Cristo, no fim das contas, repetem os tiques mentais da militância revolucionária que fingem combater. Um dia desses, um dos celerados que compõe essa caterva de escarnecedores chamou-me de protestante de batina. Pois bem, aqui provei o quanto todos eles são protestantes, não porque falem em línguas. O que esse desgraçado sabe sobre o assunto? Quantos livros leu? Quanto contato teve com o fenômeno? Mas porque aderem a princípios protestantes. O fenômeno do tradicionalismo cismático contemporâneo se estrutura como uma colcha de retalhos de heresias antigas, travestidas de zelo pela ortodoxia. Ele se alimenta de um profetismo gnóstico, anti-intelectualista, que despreza o magistério e a teologia tradicional, substituindo-os por supostas revelações privadas ou intuições proféticas, assume um messianismo carismático, no qual cada líder se julga salvador da igreja, enquanto todos os demais são traidores. Esse espírito se ancora numa eclesiologia joaquinista, onde a igreja visível é substituída por uma igreja pura dos eleitos, invisível e espiritual. A graça é usurpada por um pelagianismo voluntarista antiprovidencialista, que exige ações radicais como condição para a salvação e nega a ação misteriosa de Deus na história. Adota-se também um liberalismo canônico, onde leis, excomunhões e normas só são válidas quando convenientemente interpretadas pelo grupo. Surge a multiplicação de grupos autônomos, onde cada um proclama:
Sou mais fiel do que o Papa, mais católico do que a Igreja. Essa é a herança maldita do códito, o cisma travestido de fidelidade, a rebelião embalada em incenso. No que tange à Igreja, cada vez que o homem, impaciente ou desconfiado, decide agir por si mesmo, os problemas só se agravam. É o velho vírus do pelagianismo disfarçado de zelo, uma espiritualidade ativista que acredita poder resolver com a própria força aquilo que só Deus pode operar. Quer se salvar a Igreja com planos, rupturas, rebeliões, consagrações ilícitas, como se a esposa de Cristo precisasse ser reconstruída com as mãos trêmulas de um operário desobediente. Mas Deus não age assim. As batalhas do Senhor vencem-se no silêncio, na confiança e na cruz. Muitas vezes a única coisa que Deus deseja de nós é que soframos em união com Ele, sem resistir à provação, sem apressar a vitória, sem substituir o espírito pela carne. Querer agir é impedir a ação de Deus. Há momentos em que só se vence prostrado, chorando aos pés do tabernáculo, aceitando a noite escura como luz e a impotência como força. E é aí que a Igreja se purifica. Não por meio de cruzadas voluntaristas, por meio de mártires que, imitando Cristo, aprendem a vencer morrendo. Não temos respostas fáceis para as discrepâncias entre certos pontos do Concílio Vaticano II e a tradição anterior da Igreja. A tentativa de harmonização, embora necessária, não é simples nem imediata. Exige um esforço teológico sério, honesto e paciente, que não se resolve com slogans nem com reducionismos de parte a parte. E aqui eu vou dar uma pausa, porque eu já conheço algumas pessoas que se inscreveram no canal. É que o pessoal fala, viu? Ele fala de ambiguidade, discrepância. Sim, gente, porque existe a interpretação. Por isso que Bento XVI falava da continuidade, a hermenêutica da continuidade. Porque muitas pessoas leem e não entendem. É por isso que o padre José Eduardo fala aqui, nesse final, de que é necessária essa harmonização entre Concílio Vaticano II e os outros documentos da Igreja, que as pessoas tanto batem na tecla, seja um lado ou outro, porque também, no final aí do Concílio Vaticano II, o lado progressista, liberalista, enfim, também criticou, mas é preciso estudar, ser honesto, ser paciente e estudar à luz do Espírito Santo, ler à luz do Espírito Santo. Por quê? Porque a Igreja utiliza-se do catecismo, então é óbvio que ele não está errado. Aliás, ele vai comentar isso nesse ponto aqui, quer ver? O famoso debate entre o padre Jean-Michel Gleizes, da Fraternidade São Pio X, e Monsenhor Fernando Cares, então secretário da congregação, ou melhor, perito da Congregação para a Doutrina da Fé, levou essa tensão ao seu ápice. De um lado, a acusação de ruptura, de outro, a afirmação da continuidade hermenêutica proposta por Bento XVI, mas o impasse permanece. E talvez, neste momento, o mais sensato seja reconhecer nossa limitação e esperar. Não cabe a nós, teólogos independentes, clérigos isolados ou leigos inquietos, resolver unilateralmente questões que dizem respeito ao magistério vivo da Igreja. Somos incompetentes na matéria. Só a própria Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, tem autoridade para esclarecer com o tempo os pontos obscuros. A fidelidade agora exige silêncio orante, estudo humilde e confiança sobrenatural. A gente vai trazer a nossa conclusão aqui com base nessa última frase do padre José Eduardo. Por que eu trouxe isso aqui, né? Muitas pessoas, por conta dos últimos vídeos que a gente trouxe aqui, porque era a pauta, era a dúvida de muitos inscritos abordando sobre o tradicionalismo e diante de alguns absurdos que nós estamos vendo, então não, a gente não ataca o tradicionalismo, já falei isso aqui. A gente já falou de inúmeros lados da Igreja, inclusive quando eu falo do outro lado me acusam de ser tradicional, quando eu falo do tradicionalismo me acusam de TL. E enfim, ou de carismática, ou de canção nova, enfim. Então, sempre que a gente traz o ponto que as pessoas mais têm dúvidas ou que a gente nota que existe um teor de confusão. Não porque a gente tem a pretensão de resolver isso, mas a gente tem uma missão aqui de esclarecer e trazer aquilo que Jesus traz por meio do seu evangelho, por meio da sua igreja, por meio do magistério da igreja. Então, é por isso que eu trouxe isso aqui. Não quer dizer que vai resolver todos esses problemas. Não quer dizer que nós temos todas as respostas, porque não, nós não temos todas as respostas. Mas nós precisamos lutar com um estudo sério, calmo, orante, como o padre José Eduardo bem falou aí, e confiante na Igreja de Cristo. Aquilo que mais nos incomoda aqui no canal, diante de alguns comentários, que a gente vê não só aqui, mas em outras questões, posts de pessoas que exaltam a tradição, que não é exaltação da tradição da Igreja mesmo, é uma tradição que criaram, as vozes da cabeça deles criaram, é essa desconfiança no agir do Espírito Santo. A gente vai falar aqui, porque inclusive uma inscrita já falou sobre isso, o agir do Espírito Santo sobre a Igreja. E
quanto todas essas questões têm tratado a igreja como mais um tema que o mundo aborda, não com a seriedade que é necessária, não com a seriedade de um verdadeiro estudo. Se a gente pegar o debate em que o padre José Eduardo participou lá no Inteligência Limitada e esse tema aqui do tradicionalismo, diante de alguns comentários, a gente vai ver que realmente isso que o padre José Eduardo falou não tem diferença. As pessoas que acusam o magistério, acusam a própria igreja de não seguir a sua própria tradição, é a mesma coisa que o pastor fez com o padre José Eduardo diante de questões seríssimas, como o sacramento, como Nossa Senhora. Então, esse é o incômodo. Não tratar a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, com a seriedade que Cristo trata a sua igreja. Porque Cristo tratou tão seriamente a sua igreja que ele se entregou na cruz por ela e também por todos nós, por todos os pecadores, porque ele nos ama. Ele deixou ali sob Pedro o nosso auxílio, né? Toda aquela base, para que diante de toda a desconfiança, de toda a insegurança do mundo, ao menos a sua igreja não vivesse isso, apesar de existirem homens pecadores que cometem grandes atrocidades até mesmo dentro da sua igreja. Então, o que eu quis trazer com esses trechos aqui, espero trazer mais sobre esses assuntos, é que você acorde para a vida como um cristão católico e confie na Igreja de Cristo. Independente se você gostou de São João Paulo II, se você não gostou de Bento XVI, se você não gostou de Papa Francisco, não interessa se você gosta ou não. Lá eles estiveram porque foi uma escolha, é isso. Era o que a gente precisava para aquele momento, você gostando ou não. O que cabe a você é orar, estudar, e não para você resolver os problemas da igreja, porque se você for o Papa, você não vai resolver o problema da igreja nenhum, porque às vezes nem dentro da nossa casa a gente resolve. E para que você viva a sua missão na igreja, que é na sua paróquia, na sua comunidade, na sua capela e na sua casa. E eu já falei isso aqui, as nossas paróquias precisam de pessoas, precisam de você. Então, se você está revoltado com as crises da igreja, levante e vá fazer sua parte na sua paróquia. Vá ajudar o padre, vá ajudar uma pastoral, um movimento, vá fazer alguma coisa que não seja só ficar na internet xingando os outros e pior, xingando o Papa de herético, porque você acha, porque trouxeram questões pra você e você às vezes nem estudou o catecismo pra falar tudo isso. Tratemos melhor a Igreja de Cristo porque ela já é muito maltratada pelo mundo, assim como Cristo foi maltratado lá na cruz, as pessoas também maltratam bastante a igreja. Não sejamos nós a fazer o mesmo que as outras pessoas, né? Eu espero de verdade, gente, que vocês tenham gostado aí dessa série, desses trechos e pontos aí que eu trouxe sobre a aula do Padre José Eduardo. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Padre José Eduardo por toda essa contribuição. É claro que ele vai ser atacado, mas é Cristo, ele segue o Cristo, então, né, se perseguido aqui não for, sinceramente, um cristão nós não somos, né? Então, parabéns ao Padre José Eduardo, estamos em oração, estamos aqui sempre lutando para estudar e para ser fiel à Igreja Católica, e que ele continue, né? Porque, infelizmente, foi o único que eu vi até agora que, de fato, bateu. Muitas pessoas prometeram vir falar do lefebrismo, do tradicionalismo, de toda essa questão aí, mas só o Padre José Eduardo realmente teve essa coragem de dar a cara a tapa e espero que outras pessoas também o façam. E é isso, me fala aí se você assistiu a aula de mais de 3 horas aí do Padre José Eduardo e se você também ouviu essa conclusão, o que você achou, o que te trouxe isso, te ajudou, não te ajudou, te revoltou mais, te revoltou menos, diminuiu sua revolta, deixa aqui nos comentários, mas por favor, siga essas regrinhas aqui para ela gerar bons frutos, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e, claro, deixar o meu joinha neste vídeo, porque deu trabalho, tá bom? Gravar esses vídeos aqui. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!